Olá pessoal, estamos de volta aqui, agora com o Fundamentos da Refrigeração 6. Anteriormente nós falamos sobre a ligação elétrica dos compressores e agora eu vou dar aqui uma explanação sobre a elétrica geral. Nós temos que compreender legal, de uma forma bem geral a elétrica para que possamos trabalhar na área de refrigeração. Então pessoal, para nós não perdermos tempo, vamos logo aqui saber quais são as principais grandezas elétricas. Então nós temos a tensão, nós temos a corrente elétrica, temos a resistência e temos a potência elétrica. Pessoal, a tensão elétrica, que a gente chama, muita gente chama de voltagem, é medida através do volt, nada mais é que a diferença de potencial entre dois pontos. Exemplo, fase neutro. Um tem um valor, o outro tem um valor. Quando você põe as pontas de prova de um multímetro, então você faz a medição da diferença de potencial entre aqueles valores. Quando você fecha o circuito com esses dois pontos, você proporciona a passagem da corrente elétrica nesse sistema elétrico, de forma que você faz funcionar um eletrodoméstico. A unidade de medida desta grandeza, atenção, é o volt. E o símbolo da unidade que nós usamos é o V. Isso para representação em esquemas elétricos. Já o símbolo matemático, aquele usado para os cálculos matemáticos dessa grandeza, ele é o U. Entendeu? A corrente elétrica, pessoal, nada mais é que a passagem da corrente elétrica, dos elétrons, nos condutores elétricos, ou os cabos, ou os enrolamentos do motor que são feitos com aqueles fios de cobre. Então, a passagem, a movimentação dos elétrons nos condutores elétricos é chamado de corrente elétrica. Aquilo é a corrente elétrica. Tá? A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Ampere, esqueci inclusive aqui de botar o E. Prontinho. É o ampere. O ampere, o símbolo que nós usamos geralmente em esquemas elétricos é o A. Certo? É o A. Já para efeito de cálculo matemático, o símbolo matemático do ampere é o I. Certo? Resistência elétrica. A resistência elétrica é a oposição que o material faz à passagem dos elétrons, à passagem da corrente elétrica. Tem materiais que têm mais resistência à corrente elétrica, tem outros que têm menos resistência. Ou seja, tem materiais que são melhores condutores, outros não são tão bons, são condutores também, mas não são tão bons. Os metais são ótimos condutores, mas dentro dos metais existe, por exemplo, o cobre é um condutor elétrico. E um condutor elétrico melhor que o cobre é o ouro. Então, mesmo dentro dos metais, existem materiais que oferecem mais condutibilidade elétrica que outros. A unidade de medida da resistência é o ohm. E o símbolo que nós usamos nos esquemas elétricos, nos projetos elétricos, é a letra ômega. A letra ômega, ela é o símbolo usado para identificar a resistência elétrica nos projetos. Para efeito de cálculo matemático, nós usamos a letra R de resistência. Tá certo? Potência. A potência é a capacidade que uma carga, que um equipamento tem para fazer um determinado trabalho. É a potência elétrica que ele tem, a força que ele tem para executar um determinado trabalho. A potência elétrica, a unidade de medida, é o watt. A grandeza é a potência. A unidade de medida é o watt, simbolizada pela letra W. Para efeito matemático, nós usamos a letra P para cálculos matemáticos. Pessoal, existem basicamente duas fórmulas para cálculos gerais, na área elétrica, para cálculos elétricos. É a fórmula da potência
que como nós temos que usar aqui a simbologia matemática, como está descrito aqui, né? Ela está disposta aqui na fórmula, onde P, que é a grandeza potência elétrica, né? E com seu símbolo matemático, é igual a U, que é a simbologia matemática da tensão, da grandeza da tensão, vezes I. I é a simbologia matemática da grandeza corrente. Então, P igual a U vezes I é o cálculo da potência, onde você multiplica a tensão pela corrente. Eu tenho outra fórmula também, nós temos outra fórmula também, que é a fórmula da resistência de um determinado circuito. Então, na fórmula da resistência, você pega o R, que na simbologia matemática representa a resistência, onde este R ele é igual a U dividido ou sobre I. Então, é muito parecido com a potência, só que neste caso, ao invés de multiplicar, você divide a tensão pela corrente. E aí você tem a resistência elétrica de um circuito. Para a gente entender um pouco, né, o uso dessas fórmulas, então eu pus um bônusinho aqui que é um exemplo de um consumo, né, do consumo de uma carga, de um eletrodoméstico em sua casa durante um mês. Durante um mês, porque a fatura da concessionária de serviços elétricos ela é cobrada mensalmente. Então, eu fiz aqui uma forma de você entender como é feita essa cobrança. Só que nesse caso, eu estou considerando apenas uma carga, um eletrodoméstico. Você pode fazer isso com todos os eletrodomésticos para você ter uma estimativa do custo mensal que você vai ter em relação ao consumo elétrico que você tem dentro da sua residência. Então, vamos lá ao cálculo para nós entendermos como funciona essa cobrança. Tá? Vamos considerar que a empresa de energia elétrica, né, como é feito, a cobrança elétrica é feita por quilowatt-hora mês, já que eles cobram por mês, então ela cobra pelo quilowatt mês, dá um valor a esse quilowatt-hora, vezes tantas horas que forem usado esse eletrodoméstico no mês, e aí vai dar o valor de cobrança daquele eletrodoméstico, o custo que ele vai dar. Vamos tomar como exemplo aqui um ferro de engomar, um ferro elétrico, aquele que as nossas mães, nós mesmos, às vezes quando moramos sozinhos, nós passamos as nossas roupas, né? Então, considerando a alimentação elétrica, a tensão elétrica de 220 volts, né? E a corrente elétrica deste eletrodoméstico de 10 amperes, consumo elétrico dele, a corrente elétrica de consumo seja 10 amperes, então nós vamos, já que nós temos a tensão, usando aqui a simbologia matemática, U de 220 volts, esse símbolo aqui é o símbolo de corrente alternada, essa ondinha, né, corrente alternada, está aqui, e a corrente elétrica de 10 amperes. Então, primeiramente, nós vamos calcular a potência. Então, se eu tenho aqui que P é igual a U vezes I, eu só tenho que multiplicar P, que é a potência, igual a U, que é a tensão, vezes I, que é a corrente. Considerando que a nossa tensão é 220 e que 10 é a nossa corrente elétrica, eu multiplico 220 por 10, então eu vou ter a minha potência elétrica de 2.200 watts. 2.200 watts, ou watts, como vocês queiram. Considerando que a cobrança da concessionária é feita em quilowatt-hora, então eu tenho que dividir esses 2.200 por 1.000,
quilo significa 1000. Então, dividindo 2.200 por 1000, eu vou ter 2,2 quilowatts de potência elétrica desse equipamento. Então, eu multiplico, já que é cobrado em quilowatt-hora, eu multiplico pelo número de horas que eu o utilizo por mês. Digamos que o meu consumo, digamos que eu utilize ele 2 horas por dia. Então, eu passo 2 horas passando ferro nas minhas roupas. Tem que ser muita roupa para você passar 2 horas por dia. Mas aí, você passando 2 horas por dia, multiplicando isso por 30 dias do mês, você vai ter 60 horas de uso desse ferro elétrico dentro de um mês. Então, eu pego esse 2,2 kW e multiplico por 60 horas. Está aqui, ó, o consumo, 2,2 kW vezes 60 horas por mês que eu uso. Então, eu vou ter 132 kWh por mês. Dentro de um mês, eu vou usar 132 kW, essa é a potência usada desse eletrodoméstico. Então, eu multiplico essa quantidade de kilowatt do mês pelo valor do quilowatt-hora que as concessionárias cobram. Então, digamos que a minha concessionária ela cobre 50 centavos por quilowatt-hora. Eu só tenho que multiplicar os 132 kWh do mês pelos 50 centavos e aí eu vou ter aqui o valor que eu pago pelo uso do meu ferro elétrico no mês, que dá R$ 66. Lembrando que esse valor é só do ferro elétrico. Para que você tenha uma ideia do valor cobrado na sua residência, você tem que fazer isso com cada um dos eletrodomésticos, pegando a potência deles, que é disposto nas informações elétricas que vêm fixadas nos aparelhos, multiplica pelo número de horas que você usa por mês e pelo valor cobrado por quilowatt-hora da concessionária. E aí você vai ter o valor que cada um dos seus eletrodomésticos eles gastam por mês, para que somados você tenha a composição da sua conta de energia elétrica. Dessa forma você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto você paga por mês da sua energia. É até uma forma de você fazer um comparativo se a conta da sua energia ela condiz com a realidade dos equipamentos que você tem dentro de casa. Só que para isso você precisa fazer um uso bem racional para que você tenha realmente um controle mais fino desse consumo e aí possa fazer esse cálculo e ver se o cálculo que você fez bate mais ou menos com o valor que está sendo cobrado pela concessionária. Tem algumas coisas que você pode fazer que pode melhorar esse consumo, mas aí seria, no caso, um assunto para um outro vídeo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Dê uma olhada com carinho nesse vídeo, tá? Umas 2 ou 3 vezes. E consultem outras fontes de pesquisas para que vocês se aprofundem melhor nesse assunto aí, que é muito importante para todas as áreas que atuam juntamente com a elétrica. Beleza? Um forte abraço para vocês.